Uma das medidas econômicas prioritárias de Fernando Haddad, que é a mudança na regra da aposentadoria dos militares, encontra resistência em parte do Congresso Nacional. Parlamentares já se articulam para retirar da proposta o trecho que acaba com benefício pago a familiares de militares expulsos das Forças Armadas. Conta pra gente, Jussara. É isso mesmo, Uribe. Lembrando que a reforma, a mudança na Previdência dos militares, assim chamada popularmente, é uma das medidas, as 25 medidas que foram colocadas como prioridade pelo ministro Fernando Haddad naquela lista que foi apresentada ao novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Fui ali entender na Câmara de Deputados como esse texto que foi enviado no final do ano passado está sendo recebido e sendo debatido. O que eles me dizem é o seguinte, Uribe, esse texto é o mesmo texto que trata do aumento da idade mínima para os militares passarem para a reserva remunerada, ou seja, para se aposentarem. Neste caso, o que dizem é o seguinte, tudo bem, essa parte ali da idade mínima de 55 anos, com uma regra de transição de 7 anos, ou seja, só em 2032 que todo mundo precisa ali cumprir a idade mínima, que fica estipulado isso, dizem que este é um assunto que está pacificado, que não deve enfrentar dificuldades. Mas o que vai dar ali um trabalho, os parlamentares estão se articulando para isso, é a parte do texto que prevê o fim da morte ficta. O que é o fim da morte ficta? É o fim do pagamento de pensões, de um benefício para familiares de militares que foram expulsos das Forças Armadas. E é isso que eles vão se articular. Tem uma série de argumentos para isso. O primeiro que eles dizem o seguinte, que os militares, enquanto eles estão ali no serviço, eles pagam uma contribuição para garantir esse auxílio, esse benefício aos militares. Eu conversei com o senador general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente da República, e ele disse que isso se tratar de uma apropriação indébita, porque foi feita uma contribuição para esse fim. Tem um outro argumento também que eles costumam dizer, que é o seguinte, olha, as famílias, elas não podem ficar desamparadas diante de um erro, de uma falha, de um mal militar. Então, dizem isso e argumentam que vão tentar mudar esse texto nesse trecho específico. Além disso, conversei também com o deputado general Eduardo Pazuello, também bastante ligado aos interesses das Forças Armadas, afinal, egresso do Exército, e ele me diz o seguinte, que aí ele vai para uma questão ideológica. Ele diz assim, que esse fim da morte ficta é muito mais uma pauta ideológica do que de fato uma economia. Porque ele diz o seguinte, é um impacto mínimo para a economia, o fim desse benefício pago aos familiares. Então ele diz o seguinte, que esse texto vai ser debatido neste ponto específico para a proteção dos familiares. E aí, Uribe, nessas conversas todas que eu tive aqui no Congresso ao longo dessa semana, o que me dizem é que a bancada da bala, que é a Frente Parlamentar da Segurança Pública, deve encampar esse pleito das Forças Armadas. E eu te explico por quê. Há um receio da Frente Parlamentar de Segurança Pública que tem um efeito cascata para os policiais militares. Policiais das Forças Armadas são militares, são federais, e os policiais militares são militares estaduais. Então, temendo o efeito cascata, que uma punição, uma medida assim seja adotada também nas regras estaduais, a bancada da bala me disse, né, o coordenador da bancada da bala, o deputado Alberto Fraga, disse que também vai atuar contra o trecho dessa proposta do governo Lula.